Sabe aquela sua ideia, aquele seu aplicativo ou aquela solução que você sempre quis tirar do papel, mas não sabia como? No vídeo de hoje eu vou explicar passo a passo o processo entre transformar sua ideia em realidade. Confere aí. O que acabou motivando a gente a criar esse conteúdo para vocês é porque com uma certa frequência a gente recebe pessoas que se frustraram no desenvolvimento com outras empresas ou com desenvolvedores que acabam contratando de forma freelance e realmente ninguém quer investir o dinheiro e não ter o retorno. Provavelmente isso acabou acontecendo porque não foram respeitados alguns processos. São processos que, na teoria, é simples, mas são essenciais para garantir a entrega no prazo e com qualidade. Esses processos, eles ajudam você, inclusive, a reduzir o seu custo de desenvolvimento. Por exemplo, ninguém pega e vai construir um prédio e resolve fazer arquitetura no meio do caminho, ou vai construir um prédio sem arquitetura. Isso não existe. Você não tem como construir um prédio e depois passar o encanamento. Você já faz tudo planejado, porque aí você evita retrabalho. Com o desenvolvimento de software não é muito diferente. A gente faz a arquitetura antes, a gente faz o planejamento, e só quando a ideia já estiver validada e estiver consolidada, aí sim a gente parte para o desenvolvimento. O processo de discovery é uma etapa de pesquisa e análise realizada no início do desenvolvimento de um produto ou serviço. O objetivo é entender o problema que o produto ou serviço deve resolver, identificar as necessidades e desejos dos usuários e definir os requisitos do projeto. Isso ajuda a garantir que o produto ou serviço seja desenvolvido para atender às necessidades do mercado e dos usuários e minimiza riscos e erros ao longo do processo de desenvolvimento. O Discovery utiliza algumas metodologias, como por exemplo, Design Thinking. É uma abordagem que utiliza ferramentas e técnicas de design para solucionar de maneira criativa e inovadora os problemas e desejos dos usuários. A primeira etapa do processo é entender a necessidade dos usuários. Essa etapa a gente chama de empatia, porque a gente precisa entender exatamente qual que é a necessidade do usuário, qual que é a dor ou o que eu estou propondo de valor para ele. Depois de entender as necessidades dos usuários, definimos o problema que o software deve resolver. Usamos esses insights para criar uma definição clara do problema e estabelecer objetivos para o projeto. Essa etapa a gente chama de definição. Com a definição clara do problema e os objetivos estabelecidos, começamos a gerar ideias para resolver o problema. Sessões de brainstorms e outras atividades criativas para gerar várias soluções possíveis. Essa etapa a gente chama de ideação. Na quarta etapa é a etapa de prototipagem. Nessa fase é criado um protótipo de baixa e alta fidelidade da solução proposta. O objetivo é testar rapidamente as ideias geradas na fase anterior e verificar se elas são viáveis e atendem às necessidades dos usuários. Em seguida, na última etapa do processo, temos a etapa de teste. Nessa fase, as soluções propostas são testadas junto aos usuários. O objetivo é validar as soluções, analisar os resultados e ajustar as soluções para atender às necessidades dos usuários. O processo é iterativo e as soluções propostas podem ser ajustadas e melhoradas até que atendam completamente às necessidades dos usuários. Finalizando o processo de Design Thinking, conforme abordamos anteriormente, inicia a etapa de Delivery, que é o processo de desenvolvimento e a entrega do produto para o usuário final. Essa etapa possui alguns processos e eu vou explicar para vocês como que funciona. O primeiro passo é criar uma arquitetura e design de software que atenda os requisitos definidos anteriormente. Isso envolve definir a estrutura geral do software, identificar componentes e criar um plano de implementação. O design leva em conta a escalabilidade, desempenho, segurança e definições de padrões de codificação para manter o código consistente e fácil de manter. Logo em seguida, o objetivo é desenvolver e testar o software para assegurar o seu correto funcionamento. Nessa etapa, são realizados testes unitários e de integração, visando fornecer um software funcional e de qualidade que possa ser utilizado pelos usuários. Para gerenciar o processo de desenvolvimento de software, são utilizados métodos ágeis, como Scrum ou Kanban, a fim de garantir a entrega ágil e eficiente das soluções. O modelo ágil planeja o lançamento da solução de forma incremental e iterativa, com ciclos curtos de entrega de valor ao cliente. A equipe trabalha em colaboração com o cliente, priorizando a sua satisfação. O feedback dos usuários é usado para aprimorar a solução em ciclos futuros, tornando o lançamento apenas um passo no processo de desenvolvimento de software. Por fim, o serviço de suporte fornece monitoramento contínuo de desempenho
e análise de métricas para identificar as áreas que precisam ser aprimoradas. Além disso, atualizações regulares e correção de bugs garantem que a solução esteja sempre atualizada e funcionando corretamente, atendendo assim às necessidades dos usuários. E vocês conseguiram entender agora como é importante a gente ter o processo de discovery e o processo de delivery. Eles são fundamentais para que a sua ideia saia do papel e se torne realidade. A maior dificuldade é, de fato, você ter uma equipe que gerencia isso. Então não é simplesmente a gente contratar desenvolvedores e colocar eles esperando que eles desenvolvam a sua ideia. Existe uma equipe muito grande por trás. Existe uma equipe de UX e UI, você tem uma equipe de pesquisa de projeto, você tem uma gestão de projeto. Então você tem muitas pessoas que estão atuando por trás da sua ideia para que ela se torne realidade. Você pode tentar e seguir esses padrões ou você pode contratar uma empresa como a Open, que já tem todo esse framework e já consegue trabalhar de uma forma que vai garantir essa entrega para você. O próprio processo de discovery vai conseguir ajudar você a reduzir o custo, porque a gente vai mapear todo o processo do seu desenvolvimento para que a hora que chegue no desenvolvimento a gente já saiba exatamente quantas horas a gente precisa para conseguir entregar o seu produto. E o melhor, a gente já consegue saber qual que é o prazo que vai ser entregue. Então não existe isso de você ficar esperando e o produto nunca ser entregue. Então se você tem a sua ideia e você quer tirá-la do papel, você pode contar com a gente e a gente consegue atender as suas necessidades. Entre em contato, fale com os nossos consultores e a gente vai conseguir te atender. Um abraço.